Bom, vamos mostrar agora como resolver aquele problema do usuário Linux, por exemplo. Está em /mnt/amigos, que é um diretório que tem como dono o root, mas o grupo é amigos. No caso, o usuário Linux, ele está criando aqui touch arc1.txt. A gente for listar aqui detalhadamente como está sendo criado esse arquivo do Linux. O dono está com permissão de leitura escrita, grupo leitura escrita e outros de leitura. Como que eu faço para que o usuário Linux crie arquivos e esses arquivos não tenham nenhuma permissão para os outros usuários do sistema? Ou seja, aparecer aqui na última tríade a ausência de todas as permissões. Para isso eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que utilizar um editor de texto, home, e no diretório home do usuário Linux, editar o arquivo profile, que é um arquivo oculto. Opa. E na linha onde está o mask, alterar. Para que dono e grupo tenha permissão total, o mask tem que ser 007. Por quê? Faça as contas. 777 menos 007 vai dar o quê? Permissão para diretório 770. Para arquivo eu vou tirar um bit de cada número, de cada usuário. Então fica 0 menos 1, você não vai fazer essa conta, já não tem permissão de execução. Então fica 660. Então 007. Para gravar no nano, Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair. Para que eu não tenha que autenticar novamente com o usuário Linux, eu utilizo o comando source nesse arquivo profile para que esses comandos sejam executados, os comandos em profile sejam executados novamente. Então se eu criar aqui um arquivo arc2.txt, veja que agora a permissão está saindo como RW, para os outros nenhuma. Ok? Então estou alterando ao mask só desses usuários em específico. É melhor que você faça assim ao invés de fazer para todos os usuários no sistema. Ok? Tem que fazer o mesmo para o usuário Alan. Então é o que eu já fiz aqui. Home/Alan cox.profile. Na verdade, como o novo diretório dele o /mnt/alancox, eu tenho que definir aqui o mask 007, Ctrl O para gravar, Enter, Ctrl X, dou um source em profile. Tá, aqui eu estou utilizando caminho relativo, mas é porque eu estou dentro do diretório home do usuário. Então se eu entrar em /mnt/amigos e der um touch arc3.txt, veja que as permissões vão ser criadas conforme eu definir. Tá, se eu criar um diretório, vai ficar rwx, rws. Tá, ele vai clonar as permissões, a permissão de sgid bit do diretório pai, que é /mnt/amigos, e vai manter 770, né, para as permissões básicas, ou seja, permissão total para dono, para grupo e nenhuma permissão para os outros usuários do sistema. Ok? Teste, pratique, para você confirmar que realmente entendeu. Slide 31. Outro comando interessante para adicionar o usuário é o user add. O interessante do user add é que você pode
especificar todos os detalhes de como você quer criar o usuário. Por exemplo, eu quero adicionar um usuário chamado fulano, em que o diretório dele seja /home/fulano. Aí especifico com o parâmetro "-d", que o shell dele seja /bin/bash, com parâmetro "-s", um comentário que seja o nome do usuário, fulano da Silva, por exemplo, espaço login. Ok, se eu der um cat/etc/pswd grep fulano, eu vejo que o usuário foi acrescentado no pswd, então foi criado. Dou um grep em fulano dentro do shadow. Veja que o segundo campo do shadow tem uma exclamação. Significa que ele está sem senha. Então, ao criar um usuário dessa maneira, duas coisas. Eu tenho que definir uma senha para ele com o comando pswd. Defino uma senha para ele, para que ele possa se autenticar, senão ele não consegue se autenticar. Inclusive, existe uma pergunta dessa na LPI. O administrador criou um usuário com o seguinte comando. Ele te mostra o user_ad, uma linha de comando, só que o usuário não se autentica. Qual que é o problema? Aí vai te dar uma das alternativas. Ele não executou o pswd para aquele usuário, ou seja, não definiu uma senha. Outra coisa, veja que eu defini o /home/fulano, mas se eu der um ls em /home, veja que não foi criado o diretório subdiretório fulano em /home. Então eu tenho que criar esse diretório. E não só criar, tá? Mas também ajustar as permissões do grupo. Então eu crio lá com o root, esse /home/fulano, altero o dono e grupo de modo recursivo. Então fulano.fulano /home/fulano. E as permissões eu vou ter que ajustar também, tá? Mas no caso aqui não precisa, porque se você comparar com a permissão de outro usuário, é a mesma permissão, 755 para diretório, que é o padrão da Omask. Então nesse caso eu não vou precisar ajustar. Então fique atento a esse detalhe. Como exercício, dê uma estudada no arquivo shadow. Para isso basta utilizar o man5 shadow. Geralmente a página de manual do shadow já está em português. Ele vai explicar o que é cada campo. É interessante você dar uma olhada.